Olá, eu sou o Pedro Miguel do canal A Luz no Abismo, que hoje eu quero te conduzir por uma das histórias mais misteriosas, profundas e espiritualmente perturbadoras de toda a Bíblia, uma história que atravessa gerações, que desperta perguntas que poucos ousam fazer e que revela um nível de intimidade com Deus que quase ninguém alcançou. Hoje nós vamos falar sobre Enoque, não apenas como um personagem bíblico, mas como um sinal vivo, um alerta espiritual e um convite direto para uma vida que anda acima do comum, acima do pecado normalizado e acima da fé superficial. Então, antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu quero andar com Deus. Porque essa mensagem não é para curiosos, é para quem sente no espírito que nasceu para algo mais profundo. Enoque viveu em um tempo extremamente corrompido, um mundo que caminhava rapidamente para a decadência moral, espiritual e humana, uma geração marcada pela violência, pela arrogância e pela rejeição total da vontade de Deus. E mesmo inserido nesse cenário, a Bíblia não diz apenas que Enoque acreditava em Deus, nem que ele temia a Deus, mas afirma algo muito mais forte e raro. Diz que Enoque andou com Deus. E essa frase simples carrega um peso espiritual gigantesco, porque andar com Deus não significa apenas orar de vez em quando, nem cumprir rituais religiosos. Andar com Deus significa alinhar pensamentos, decisões, desejos e passos com a vontade divina todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo inteiro escolhe o caminho oposto. A genealogia em Gênesis apresenta Enoque de forma quase discreta, como se o Espírito Santo quisesse que o leitor atento percebesse que o extraordinário nem sempre faz barulho. Enoque surge no meio de nomes, idades e gerações, mas de repente o texto quebra o padrão, porque enquanto todos os outros viveram, geraram filhos e morreram. Sobre Enoque, a narrativa muda completamente. A morte não é mencionada, o fim não é descrito. Há apenas uma afirmação poderosa: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Essa frase carrega um mistério que atravessou séculos, porque não se trata apenas de uma retirada física, mas de uma declaração espiritual sobre intimidade, aprovação e comunhão. Andar com Deus, no contexto de Enoque, significa viver em sintonia constante com a presença divina, não como um visitante ocasional, mas como alguém que faz da presença de Deus o seu ambiente natural. E isso se torna ainda mais impactante quando entendemos que Enoque não viveu em um tempo de templos, de leis escritas ou de sistemas religiosos organizados. Ele viveu em um tempo onde a revelação era limitada, mas a sensibilidade espiritual era profunda, o que nos ensina que a intimidade com Deus não depende da quantidade de informação que se tem, mas da disposição do coração em obedecer e se render. Enoque também é apresentado no Novo Testamento como um exemplo de fé que agrada a Deus. A carta aos Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, e logo em seguida menciona Enoque como alguém que, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Isso revela que a vida de Enoque não foi marcada por espetáculos públicos, mas por uma fidelidade silenciosa que ecoou no céu. Ele viveu de tal forma que o próprio Deus testificou sobre ele. E isso nos confronta, porque vivemos em uma geração que busca a aprovação humana, visibilidade e reconhecimento, enquanto Enoque nos mostra que o maior reconhecimento é aquele que vem do céu. Além de sua intimidade com Deus, Enoque também teve um papel profético extremamente forte. O livro de Judas cita uma profecia atribuída a Enoque, onde ele anuncia o juízo de Deus contra os ímpios, mostrando que sua comunhão não o isolou da realidade espiritual do seu tempo. Pelo contrário, quanto mais ele andava com Deus, mais ele discernia o estado espiritual da humanidade. Enoque não foi apenas um homem de comunhão, mas também de coragem, que não se calou diante da corrupção, que não relativizou o pecado e que não negociou a verdade para ser aceito. Isso nos ensina que andar com Deus não nos torna alienados da realidade,
mas nos torna mais conscientes, mais sensíveis e mais responsáveis espiritualmente. Enoque viveu em santidade não porque o ambiente favorecia, mas porque a presença de Deus o sustentava. Ele escolheu a obediência em um mundo que escolheu a rebeldia. E essa escolha teve consequências eternas, porque sua vida se tornou um testemunho que atravessou gerações, chegando até nós como um convite e também como um confronto. A história de Enoque nos revela que existe um nível de intimidade com Deus que transcende o medo da morte, que rompe com o ciclo comum da humanidade e que aponta para uma realidade eterna. Deus não tomou Enoque porque ele era perfeito, mas porque ele era alinhado, disposto, obediente e sensível. E isso nos mostra que o céu responde àqueles que escolhem andar com Deus de forma constante e verdadeira, mesmo quando isso significa andar contra a corrente do mundo. Enquanto muitos viviam para construir seus próprios nomes, Enoque viveu para honrar o nome de Deus. Enquanto muitos buscavam prazer imediato, ele buscou comunhão eterna. Enquanto muitos se adaptaram à corrupção ao redor, ele se separou espiritualmente, sem se tornar arrogante. E essa separação não o isolou de Deus. Pelo contrário, o aproximou ainda mais, porque santidade não é afastamento da presença divina, é mergulho profundo nela. Essa primeira parte da história de Enoque nos chama a refletir sobre o tipo de caminhada que estamos tendo com Deus. Se é uma caminhada superficial, baseada apenas em palavras, ou uma caminhada profunda, marcada por decisões diárias, renúncias silenciosas e obediência constante. Enoque nos lembra que é possível agradar a Deus em qualquer geração, que é possível viver em santidade mesmo em tempos difíceis e que quem escolhe andar com Deus deixa um legado que o tempo não apaga. Se essa mensagem falou com você até aqui, comenta agora: eu escolho andar com Deus, porque na próxima parte nós vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios espirituais que cercam Enoque, no impacto da sua vida no mundo espiritual e no que a sua história revela sobre os últimos tempos. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal A Luz no Abismo, porque aqui a verdade não é superficial. Ela é profunda e transformadora. A história de Enoque revela algo ainda mais profundo do que apenas o fato de ele ter andado com Deus, porque andar com Deus no contexto bíblico não significa apenas orar ou crer, mas viver alinhado com a vontade divina em cada decisão, pensamento e direção, mesmo quando tudo ao redor segue o caminho oposto. Enoque viveu em uma geração marcada pela corrupção moral, pela violência crescente e pela quebra completa dos princípios estabelecidos por Deus desde a criação, e ainda assim escolheu não se moldar ao espírito do seu tempo. Ele não negociou valores, não relativizou a verdade e não adaptou sua fé para ser aceito, mas caminhou em obediência silenciosa, profunda e constante, dia após dia, ano após ano, até que sua vida se tornasse um testemunho vivo contra a impiedade do mundo ao seu redor. A Bíblia não registra grandes discursos de Enoque, nem milagres públicos, nem feitos espetaculares aos olhos humanos. Isso é extremamente revelador, porque mostra que o impacto espiritual mais poderoso nem sempre é visível, nem sempre é celebrado, nem sempre é reconhecido pelas pessoas. O que tornou Enoque especial não foi o que ele fez diante dos homens, mas o que ele foi diante de Deus. Ele cultivou uma intimidade tão profunda com o Criador que sua vida se tornou incompatível com o sistema da morte que governava a humanidade após a queda. E isso nos ensina que a comunhão com Deus não apenas transforma o caráter, mas redefine o destino. Enoque viveu em um tempo em que a longevidade humana ainda era muito grande, e mesmo assim sua vida foi interrompida não pela morte, mas pela presença de Deus, o que revela que sua caminhada espiritual atingiu um nível de maturidade, alinhamento tão elevado que Deus decidiu poupá-lo da experiência da separação física. Isso não foi um privilégio aleatório,
mas o resultado de uma vida construída na fidelidade, na obediência e no temor do Senhor. A Bíblia afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, e Enoque se tornou a prova viva dessa verdade, porque sua fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma confiança prática que guiava cada passo de sua existência. Outro aspecto profundamente ignorado da história de Enoque é o seu papel profético. Ele não foi apenas um homem santo em silêncio, mas também alguém que recebeu revelações espirituais sobre o juízo divino que viria sobre a impiedade. O livro de Judas revela que Enoque profetizou contra aqueles que viviam sem Deus, anunciando que o Senhor viria com milhares de seus santos para executar juízo, o que mostra que Enoque tinha consciência espiritual do que estava acontecendo nos bastidores da eternidade. Ele discernia o tempo em que vivia, compreendia o peso espiritual da corrupção humana e não teve medo de anunciar a verdade, mesmo sendo minoria. Isso nos ensina que intimidade com Deus gera discernimento espiritual, e discernimento gera responsabilidade. Quanto mais perto alguém anda de Deus, mais sensível se torna às realidades espirituais, mais percebe o que está fora do alinhamento divino e mais entende que viver em santidade não é isolamento, mas posicionamento. Enoque não fugiu do mundo, mas também não se misturou com ele. Ele viveu presente, mas não contaminado, consciente, mas não conformado, firme, mas não arrogante. A geração de Enoque caminhava rapidamente para o juízo, que mais tarde se manifestaria nos dias de Noé, e sua vida funcionou como um alerta silencioso, como um farol em meio à escuridão crescente. Sua existência provava que ainda era possível agradar a Deus, que ainda havia escolha, que ainda havia um caminho de vida, mesmo quando a maioria escolhia a destruição. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus sempre levanta testemunhos vivos antes do juízo, pessoas cuja vida confronta o pecado, não com discursos vazios, mas com uma fé viva e prática. O fato de Enoque ter sido levado por Deus também aponta para um mistério escatológico profundo, porque sua história se torna uma sombra profética de verdades futuras, revelando que Deus tem autoridade sobre a morte, sobre o tempo e sobre o destino humano. Enoque aponta para a esperança da eternidade, para a possibilidade de comunhão plena e para a promessa de que aqueles que andam com Deus não são definidos pelos limites naturais deste mundo. Sua vida grita que existe algo além, algo maior, algo eterno reservado para aqueles que escolhem a presença de Deus acima de tudo. Ao observar Enoque, aprendemos que santidade não é perfeição humana, mas rendição constante. Que fé não é ausência de dificuldades, mas permanência em Deus apesar delas, e que andar com Deus não é um evento espiritual isolado, mas uma caminhada diária construída com escolhas conscientes. Enoque nos confronta, porque sua vida mostra que não é a época que define o nível espiritual de alguém, mas a decisão pessoal de se alinhar com Deus. Essa parte da história nos prepara para compreender algo ainda mais profundo, porque Enoque não foi apenas um homem que agradou a Deus, mas um símbolo eterno de que é possível viver de forma diferente, deixar um legado espiritual e tocar a eternidade ainda em vida. Ele nos ensina que o verdadeiro sucesso espiritual não é ser conhecido na terra, mas ser reconhecido no céu, e que a maior recompensa de uma vida fiel não é o que conquistamos aqui, mas a comunhão plena com Deus que começa agora e se estende pela eternidade. Se essa mensagem está falando com você, se você sente o chamado para andar mais perto de Deus mesmo vivendo em um mundo cada vez mais distante da verdade, continue conosco, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo nos mistérios espirituais ligados a Enoque, no significado profético da sua retirada da terra e no que a vida dele revela sobre o destino dos que escolhem andar com Deus até o fim. Enoque não foi levado por Deus apenas porque era diferente, mas porque decidiu viver em um nível de intimidade que quase ninguém está disposto a sustentar. Ele viveu em uma geração corrompida,
violenta, espiritualmente apodrecida, onde a maioria escolheu negociar princípios, adaptar valores e silenciar a consciência. Mas Enoque escolheu andar com Deus, mesmo quando isso significava caminhar sozinho, ser estranho, ser incompreendido e ser espiritualmente deslocado do seu tempo, porque quem anda com Deus nunca se encaixa totalmente neste mundo. A Bíblia não registra grandes feitos públicos de Enoque, não fala de exércitos derrotados, cidades conquistadas ou milagres visíveis. E isso revela algo profundo, porque o maior testemunho de Enoque não foi o que ele fez diante dos homens, mas o que ele viveu diante de Deus. Ele entendeu que o céu não se impressiona com barulho religioso, mas com fidelidade silenciosa, com obediência constante e com uma vida alinhada quando ninguém está olhando. Andar com Deus não é uma experiência emocional momentânea, é um estilo de vida que exige renúncia diária, vigilância constante e sensibilidade espiritual, e Enoque aprendeu a ouvir a voz de Deus no meio do caos. Aprendeu a discernir o que vinha do céu em meio ao barulho da terra, e por isso sua comunhão se tornou tão profunda que a separação entre o céu e a terra começou a desaparecer em sua vida, até o ponto em que Deus simplesmente o tomou para si. Enoque nos ensina que existe um nível de relacionamento com Deus onde a morte perde o poder, não porque o corpo se torna eterno, mas porque a intimidade se torna mais forte do que o medo, mais forte do que o tempo e mais forte do que a própria existência terrena. Ele nos mostra que quando alguém vive completamente alinhado com Deus, o céu começa a invadir a terra através dessa vida. Sua função profética também revela uma dimensão esquecida da fé, porque Enoque não apenas andou com Deus, mas também falou em nome dele, anunciando juízo, confrontando a impiedade e expondo a corrupção espiritual do seu tempo. E isso nos mostra que intimidade verdadeira nunca produz silêncio covarde. Quem anda com Deus carrega discernimento, autoridade espiritual e coragem para falar a verdade, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela confronta e mesmo quando ela isola. A geração de Enoque rejeitou sua mensagem, assim como muitas gerações rejeitam a verdade hoje, mas o céu validou sua vida. E isso revela um princípio eterno. A aprovação de Deus sempre vale mais do que a aceitação dos homens. Porque enquanto o mundo recompensa quem se adapta, Deus honra quem permanece fiel. O arrebatamento de Enoque não foi uma fuga da realidade, foi uma resposta divina a uma vida completamente entregue. Foi a confirmação de que Deus observa cada passo, cada decisão e cada renúncia daqueles que o escolhem de verdade, e que nenhum nível de fidelidade passa despercebido aos olhos do Senhor. A história de Enoque também aponta profeticamente para o fim dos tempos. Ela ecoa como um alerta e uma promessa. Um alerta de que Deus continua julgando a impiedade e uma promessa de que aqueles que andam com Ele não serão consumidos pelo sistema deste mundo. Enoque se torna um sinal de que Deus sempre preserva um remanescente, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos confronta com uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Estamos apenas falando de Deus, ou realmente andando com Ele? Estamos apenas repetindo palavras espirituais, ou permitindo que nossa vida seja moldada pela presença divina? Estamos buscando experiências, ou construindo relacionamento? Enoque não buscou escapar do mundo. Ele escolheu viver corretamente dentro dele. E isso muda tudo, porque santidade não é isolamento físico, é separação espiritual. É viver no mundo sem pertencer a ele. É caminhar entre pessoas sem absorver seus valores. É manter o coração alinhado mesmo quando tudo ao redor tenta nos puxar para baixo. O legado de Enoque não está apenas no fato de ele não ter morrido, mas no convite que sua vida deixa para todos nós. O convite para uma fé mais profunda, menos religiosa e mais relacional, menos barulhenta e mais consistente, menos baseada em aparências e mais fundamentada em obediência. No fim, a maior pergunta que a
História de Enoque nos faz, não é se seremos levados como ele foi, mas se estamos vivendo de uma forma que agrade a Deus, porque a Bíblia é clara ao afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé no contexto de Enoque não é crença passiva, é caminhada ativa, diária e perseverante. Que a vida de Enoque nos leve a repensar nossas escolhas, nossos hábitos, nossas prioridades e nossa forma de nos relacionarmos com Deus, que nos desperte para uma fé mais profunda, mais consciente e mais alinhada com o céu, e que nos ensine que ainda é possível andar com Deus, mesmo em uma geração corrompida, confusa e espiritualmente distante. Se essa mensagem falou contigo, se você sente que Deus está te chamando para um nível mais profundo de intimidade, escreva nos comentários: eu quero andar com Deus. Curta este vídeo, inscreva-se no canal A Luz no Abismo e continue caminhando conosco, porque quem anda com Deus nunca caminha em vão. E agora vamos entrar em um momento de oração. Senhor Deus eterno, hoje eu me coloco diante de Ti, não para pedir sinais nem explicações, mas para aprender a andar contigo, como Enoque andou. Ensina-me a caminhar mesmo quando não há aplausos, a permanecer fiel mesmo quando ninguém está olhando, a viver de tal forma que a Tua presença seja mais real para mim do que o mundo ao meu redor. Pai, Enoque não foi conhecido por grandes discursos, não construiu monumentos, não liderou multidões, mas Te agradou. Isso foi suficiente. Ensina-me que agradar a Ti vale mais do que ser aceito pelos homens, que obedecer em silêncio vale mais do que vencer em público. Livra-me da fé apressada, da espiritualidade barulhenta, do desejo de reconhecimento. Eu não quero apenas falar de Ti, eu quero andar contigo. Dia após dia, passo após passo, mesmo quando o caminho é longo, mesmo quando a presença é sutil. Deus, Enoque viveu em um tempo corrompido, mas não se moldou à corrupção. Viveu cercado de distrações, mas manteve o coração alinhado ao céu. Ensina-me a viver neste tempo sem perder a sensibilidade espiritual, a discernir Tua voz no meio do ruído, a escolher Tua vontade mesmo quando ela exige renúncia. Que a minha vida seja um testemunho silencioso, que as minhas escolhas revelem quem eu sigo, que os meus passos mostrem que não caminho sozinho. Forma em mim um coração que Te busca não por medo, nem por interesse, mas por amor e reverência. E quando eu cansar, quando eu não entender, quando o silêncio parecer pesado, lembra-me de que andar contigo já é a recompensa, de que a Tua presença é maior do que qualquer explicação e de que um dia, assim como Enoque, a minha vida também glorificará o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em Ti.